com você. Deus abençoe os irmãos. Amém, Jesus. No tempo do entardecer, um profeta Deus mandou, com a mensagem sincera, como assim diz o Senhor: meu irmão, a hora é esta, se você quiser voltar, Jesus morreu no Calvário. Deus eterno, soberano, Senhor, nós estamos agradecidos a Ti nesta hora. Somos forasteiros, como acabamos de cantar, estamos em terra estranha, estranha por causa do pecado, mas na verdade Tu fizeste a terra para ser a habitação do homem. Mas poceiros tomaram conta dela e a redenção faz isto, redime de volta a terra e coloca outra vez nas mãos ou nos pés do homem para que ele possa dominar. E estamos aguardando este momento, quando todas as coisas se cumprirem, nós sermos colocados outra vez na posição como estávamos antes da queda. Ajuda-nos a compreender Teu plano e que nesta hora que Teus filhos têm vindo para adorar a Ti, para aprender do Senhor, que seja o Senhor o nosso mestre, o nosso guia, o nosso ensinador. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e apresentamos diante de Ti as nossas vidas. Tenha misericórdia dos Teus filhos e Tuas filhas nesta hora. Qualquer coisa que há em nós que não condiz com a Tua verdade ou com a Tua vontade, que seja tirado de cada um de nós. Que o Espírito Santo da graça possa se manifestar em nosso meio e que a Tua palavra tenha acesso à nossa alma, ao nosso interior. E tome controle sobre as nossas vidas, tirando de nós toda dúvida, todo pecado, toda incredulidade, que possamos sair daqui felizes, recompensados e beneficiados com a Tua presença. Cura o enfermo que há em nosso meio, tanto no físico quanto na alma, e que abra o Senhor o nosso entendimento para entender as Tuas verdades. Que haja novo nascimento através de Tua palavra em nossas vidas, de mudança de natureza, o caráter sendo forjado pela verdade, e que cada um de nós possamos receber de Ti a porção que Tu tens preparado nesta hora para Teus filhos. Que não haja nenhum canal entupido a ponto do Senhor não poder nos abençoar, porque sabemos que Teus ouvidos continuam ouvindo e Tuas mãos continuam estendidas. Se algo errado está em nós, então limpa-nos e purifica-nos nesta hora. Apronta-nos para este culto, te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês, Deus os abençoe. Bom vê-los uma vez mais. Bom, não foi ainda programado direitinho, mas o irmão pediu e estamos providenciando. Só faltou arrumar microfone para ali, não é? O irmão Nildo tem a sua dificuldade, né? Como vocês conhecem, pode ver. E ele disse que ficaria mais fácil cantar ali numa mesinha ali. Então temos já púlpito para isso. O irmão Pedro é especialista em fazer púlpito, né? Em construir. Ok, irmão Gleibs veio? Aleluia, né? É, velho guerreiro, é isso aí. Deus abençoe você, família, né? Irmã Lainário, filhinho. O irmão Vicente avisa que não vai poder estar presente neste culto.
está acompanhando o velório de um amigo e irmão na fé, em Itatiba. É um bom momento para estar juntos, não é? Melhor estar com os que planteiam com que aqueles que estão sentados à mesa dos escarnecedores. Se foi um irmão que partiu, como ele chama, um irmão na fé, e um amigo, então só temos que agradecer a Deus por uma vida que viveu. Talvez nós nunca nos vimos, vocês não o conheceram, mas um amigo nosso, irmão Vicente, teve acesso a esta pessoa, e com certeza que nós possamos viver nossas vidas aqui, para quando chegar o momento de irmos embora, vocês, quem ficar para trás, dizer assim: ele foi uma bênção, ela foi uma bênção em minha vida, me ajudou, não é? Me ajudou, esteve comigo nesta caminhada. Sabemos que a qualquer momento podemos ir embora, e que quando chegar esta hora, que possamos, os que ficarem, ter uma consciência tranquila que enquanto esteve com aquela pessoa, fez de tudo para não atrapalhar a caminhada dela, mas foi também uma ajuda. Porque às vezes só queremos que a outra pessoa seja uma bênção para nós, mas nós que temos que ser uma bênção para outra pessoa. Certo? Tá certo, Márcio? Tá certo? Pois bem, quem não esteve no culto de sexta-feira, o irmão Severino não estava, né, irmão? Não veio. Então eu já deixei uma gravação aqui para o senhor, viu? O irmão pegou vários cultos, um pequeno pendrive, um MP3, mas este aqui não estava, né? É recente. O cristianismo não é um blefe, porque nosso Deus é real. Nós apenas ficamos naquele culto comentando a respeito do sermão que o William Branham pregou com o título Fé. Apenas ficamos na oração, apenas lemos a oração. E eu gostaria de ler mais uns parágrafos nesta hora. Então, o cristianismo não é um blefe, foi o culto passado. Vamos nos colocar de pé para lermos as Escrituras. Em São Marcos, no capítulo 11, São Marcos, capítulo 11, versículo 20 a seguir. Passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado até as raízes. Pedro lhes disse: Mestre, olha a figueira que maldisseste, ou que tu amaldiçoaste, secou. E respondendo Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Amém. E assim, Pai, depois de lermos a Tua palavra, pedimos o nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe com essa manifestação da Tua presença divina. Ajuda cada um de nós, te rendemos graças por Jesus Cristo, por este momento que estamos aqui todos juntos para, como alunos, aprendermos sobre os Teus feitos, Tuas grandes maravilhas, e rendemos graças a Ti por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Nós temos entregue vários cultos doutrinários, vários sermões, que eu diria para vocês, não porque fomos nós que pregamos, mas sabemos o que temos crido, sabemos onde estamos parados, e por mais que vocês, que nós, na nossa caminhada, temos ouvido sermões grandiosos de homens proeminentes, como falamos, mas a forma como Deus tem nos levado a entender a sua palavra nesses últimos anos tem sido de uma maneira tal que o aprendizado anterior nós podemos fazer como Paulo, não descartamos, não abandonamos, porque aquilo foi como um fertilizante na nossa horta, né? Na nossa horta. Deus tinha um propósito e Ele não podia nos falar tudo, nos explicar tudo. Então ficamos por um bom tempo nos rudimentos da doutrina, no batismo, oração pelos enfermos, e movimentos para lá e para cá, tentando fazer movimentos para atrair as pessoas, encontro disto ou daquilo, e aquela coisa toda, não é? E que Deus enviou um profeta, e Santa Ceia, da forma correta, o lava-pés, pão asmo e tudo. E isto, rudimentos da doutrina. Mas chegou uma ocasião em que foi dada uma guinada, e lembrando, chamou isto de encruzilhada, ou junção do tempo, ou encruzilhada do tempo. E também ele explicou que é como uma construção, que quando você está construindo é muito fácil levantar uma parede reta, mas quando chega a hora de dobrar
uma esquina é necessário um pedreiro que entenda da coisa, do prumo, do esquadro, aquela coisa toda, para ficar correto. Porque senão fica torto o muro. E ele disse, se está torto, então é melhor você derrubar e começar de novo. E sendo que muitas pessoas não querem derrubar o que já tem, ficam tentando empurrar para depois, ou enganar as pessoas. Não, vamos deixar que isso aí o reboco cobre, essa tortura. Não, isso aí sai na massa, isso aí sai no azulejo. E termina ficando a casa toda torta, viu? Toda torta. Derruba e faça de novo. Ou você vai apenas colocar remendo novo em pano velho. Então, se você tinha um entendimento, por bonito que seja, que te serviu muito, com o qual você até enfrentou denominacionais, ganhou em debate. Mas se você descobre que aquilo não está 100% com as Escrituras, então é melhor você fazer como Paulo fez, ficar quieto e estudar as Escrituras de novo. De novo, você vai ver que muitas coisas você deixou passar. Bom, nós terminamos em um parágrafo onde o William Branham fala sobre o cristianismo, que é real, que Deus é real. Ele deu testemunhos de pessoas que foram curadas, de mulheres que estavam no manicômio há 10 anos, e na hora do culto, uma mulher que tinha recebido um dom de Deus, o dom da fé. A fé é um dom, é uma dádiva. E aquela mulher estava estava brincando com o seu brinquedo novo. É assim. O pastor Mário Nina deixou isso bem explicado para nós, quando ele disse: a fé é um regalo, é um dom de Deus. E quando o papai compra um presente para a criança, quer que a criança utilize, brinque com aquele carrinho, brinque com aquela boneca. Aí você compra um presente e a criança vai, deixa lá jogado para um canto, o pai fica triste, dinheiro gasto à toa. Quer dizer, não deu nenhuma atenção para o brinquedo que eu trouxe para ele. É a mesma coisa. Deus nos dá a fé, Deus nos dá esse dom da fé, é uma dádiva, é um presente, mas Ele quer que nós utilizemos isto, não deixa isso jogado no canto. Eu tenho fé. Ora, vamos provar que temos fé agindo de acordo com esta fé que Deus nos deu, porque a fé sem as obras ela é morta, é o que diz as Escrituras. Então esta mulher, ele falou vários testemunhos que nós lemos no culto passado, e um deles que eu achei muito interessante foi desta mulher que estava em oração pelo seu esposo, orando pelo seu esposo. Pediu um cartão de oração, não tinha mais, Billy Paul já tinha distribuído todos os cartões, e no entanto ele disse: à noite eu vou distribuir outros para amanhã, alguma coisa assim. Ele disse: tudo bem, filho, Deus abençoe, não tem importância. Ela entrou, ficou na parte de cima das fileiras, e na hora da ministração, na hora do discernimento, ela estava utilizando o dom que Deus lhe deu. Ela tinha fé. E ela pôs isto em atuação, e Deus então entrou em cena, e foi revelado o segredo daquele coração, e foi dito: essa senhora está orando por seu esposo, ele está com surdo, e ele está recebendo a sua audição agora, ele não estava no culto. E foi olhado o relógio, e quando ela chegou em casa, estava seu esposo de mãos para cima, louvando ao Senhor, que tinha recebido de volta a sua audição. A mesma coisa, aí ela disse: sua irmã também, que está no hospital, está maluca, vamos dizer assim, há 10 anos, batendo a cabeça na parede, para lá e para cá. Vocês sabem como fica uma pessoa demente da mente. E naquela hora foi dito: em tantas horas ela estará boa, estará curada. E no outro dia, a mulher doente estava ligando para sua irmã, e os médicos a mandaram de volta depois de 10 anos numa instituição para doentes mentais. Isto é quando é utilizado o dom que Deus te dá. Por isso Jesus disse para os discípulos: tende fé em Deus. Comecei a fazer esses comentários hoje falando sobre cultos que temos pregado, que eu tenho determinados cultos como cultos de ensinamentos profundos. Você não pode se enrolar com as palavras, com a forma de falar, com o linguajar. É necessário que em cada reunião, em cada culto, você possa ter o supra-sumo daquilo. Você tem que espremer e entender por que foi pregado, o que está sendo dito, qual é o resultado que se deseja, que se tem que obter de determinado ensinamento. Prometi para o irmão Alexandre para ele levar hoje vários cultos, para ele distribuir, para ele mesmo ouvir, porque ele está vindo para a mensagem recentemente.
E é claro, uma pessoa que chega agora, ela tem muitas interrogações, muitas perguntas, porque vem de uma mentalidade ou unicista, ou trinitária, ou seja qual for, uma mentalidade denominacional, não importa de qual ala seja. E, no entanto, ele vem para a mensagem e não chega na mensagem como no tempo que você chegou, que a mensagem daquele tempo, para despertar você, era dizer para você que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, e aquilo era a grande mensagem que você tinha, e que Deus enviou um profeta. Porém, veja de lá para cá o quanto que temos caminhado e o ensinamento que Deus tem aberto para nós. Então, uma pessoa que vem agora nesse tempo tem tudo nas mãos, tem tudo, para não passar pelo que nós passamos ou cair nos mesmos erros de pensamentos e interpretações que nós caímos quando viemos para a mensagem. Então, as pessoas às vezes me fazem perguntas, e às vezes você quer me fazer pergunta, porém, quase todas essas perguntas que você tem hoje, já foi pregado sobre elas, já foi ensinado, já foi explicado de púlpito, inclusive. Então, a minha ideia, o meu conselho é que você faça de tudo para ouvir o que já foi pregado, porque tudo já está registrado, tudo. Temos texto à vontade para ser lido, mensagem distribuída à vontade, que você nem tem tempo de ler, e se você quiser ouvir em um último CD, você vai com 20, 30 cultos para casa, a menos que você não queira aprender, mas o aprendizado está aí em suas mãos, e se nós não nos despertarmos, não dermos atenção para isto, com certeza Deus vai cobrar de nós, porque este é um tempo de aprendizado constante, contínuo, e eu digo, é como se fosse um intensivo. Não é um culto, ou aliás, não é uma faculdade para 4 anos, 4 anos onde várias matérias são distribuídas e discutidas durante 4 ou 5 anos. Não, é uma coisa rápida, é um aprendizado instantâneo. A tua mente tem que ser aberta pelo próprio Deus para compreender as Escrituras, e isto é já, porque você não tem muito tempo. Jesus disse, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ver significa entender. Então, é necessário um entendimento correto sobre as coisas de Deus, ou você não obtém o novo nascimento, porque este novo nascimento te dá uma nova maneira de pensar. E essa nova maneira de pensar tem que ser o pensamento do próprio Deus em você. E isto depende da fé, é o primeiro passo, porque sem fé é impossível você agradar a Deus. Você sabe por quê? Uma das razões, porque eu não posso dizer você sabe por quê, e a resposta que eu dar para você, em continuação, ser o absoluto. Então eu mostro uma das razões porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como pode teu filho te agradar se ele não sabe quais são o teu julgamento sobre as coisas? Para poder o filho agradar o pai, o filho tem que saber quais são as regras, o que pode e o que não pode ser feito. Veja, é a única forma de você ser agradado pela esposa. É se ela conseguir entender o que te faz agradar, ou o que é agradável para você. Agora, também, se você não conta para ela como você gosta, como você prefere, quais são teus motivos, objetivos e desejos, e espera ela descobrir, pode ela não ser inteligente o suficiente para descobrir, e pensa que você sempre gostou da comida insossa e sem sal, ou acha que você sempre comeu o bife se lambeu só porque ela esquentou na chapa, então ela diz, ele é carnívoro, quer comer carne crua, e é isso que o agrada. Veja, se você não falar para ela de forma amorosa, que prefere bem passado ou mal passado, ela não vai saber. Então Deus não nos deixa adivinhar quais são seus pensamentos. Ele nos revela. Ele vem a você através de sua palavra, por isso você tem que parar para ouvir. E diz a você o que é que agrada a Ele. Vê? Vocês me agradarão se fizerem dessa e dessa forma. Veja, agora, se Deus não revelar a você seu plano, não revelar a você o plano da redenção, você não tem como viver de acordo com aquele plano. Então isso significa que você não tem fé, e o que você vai fazer será em desacordo, em desagrado à vontade de Deus. E como a fé não é de todos, ela só é dada para os filhos de Deus, porque é os filhos de Deus
que vão agradar seu Pai. Os filhos do maligno vai agradar o maligno. Então eles recebem também a revelação do maligno e farão tudo aquilo que é para desagradar a Deus, porque afinal de contas, por que você vai agradar o pai dos outros? É outras regras, é outra casa, é outra coisa. Você está suposto a agradar seu pai, e se seu pai é Deus, então Deus está no compromisso, na obrigação de revelar a você qual é a vontade dele. E uma vez que ele revela a vontade dele, então você adquire fé, que é revelação. Você sabe o que Deus é, você sabe o que Deus quer, você sabe o que é melhor para você, e o que é de melhor para mim e para você tem que vir da parte de Deus. Dá para entender esse linguajar meio complicado? Não é possível, não é? Pois bem, e por que eu disse que tinha pregado vários cultos, sermões um pouco profundos para o nosso entendimento? Para que quando chegar em cultos como este, que apenas estamos lendo o linguajar simples do irmão Branham, não que o meu não seja tão mais simples do que o dele, mas porque quando você lê um sermão, ele entra em vários temas, em vários assuntos, e tem pessoas que acham que essas coisas não são importantes. Ele fala sobre casado, ele fala sobre momento com alguns irmãos, ele fala sobre alguma situação que ele viveu, e as pessoas pensam que isso não são importantes, não são coisas importantes, e são coisas importantes, ou ele não teria falado. Ele não estava apenas passando tempo até chegar na mensagem. Porém, em cada sermão existem pepitas doutrinárias que você não pode passar por alto. Você tem que entender isto. Mesmo que como um evangelista, um pregador qualquer, você entra em vários temas e pode algo não ser importante para você, mas é importante para outra pessoa. Tem culto que você diz, puxa, foi tão simples hoje, mas justamente aquele culto tem irmão que diz, hoje eu entendi o que eu não sabia. Porque aquela forma simples de apresentar foi a forma de Deus tratar com ele ou com ela naquela situação ou na circunstância mental na qual ela vivia. Jesus era sábio, a sabedoria de Deus estava ali, e por isso ele não pregou tudo para os discípulos, não falou tudo, não explicou tudo, e disse, eu tinha muito para vos dizer, mas vocês não suportariam agora, e disse, quando vier o Consolador, ele vos guiará, e tudo mais. Você sabe, apesar de que ele pregou durante 3 anos e meio, mas foi necessário uma caminhada de algumas horas ali na estrada de Emaús, e Jesus outra vez voltou a falar sobre a lei, os profetas e os salmos. Então eles entenderam, eles compreenderam tudo. É assim que acontece. Veja, não é o quanto você leu, não é o quanto você pesquisou, não é quantos cultos você assistiu, é quando Deus tem misericórdia de nós e diz, olha, tudo aquilo que você ouviu, aqui está a chave para isso. Amém. Então você nunca sabe quando Deus vai colocar esta chave em tua mão. E quando ele coloca esta chave em tua mão, que é a chave para a porta da revelação, porque estamos tratando do próprio Cristo desvelado perante nós, quando esta chave está em tuas mãos, então você tem controle sobre a situação, é aberto para você tanto no céu quanto na terra. O céu fica escancarado para você, não é diferente. Você faz aqui o que você faria se estivesse lá, porque afinal de contas, Deus está mostrando para você o que tem lá, do mesmo jeito que ele mostrou para Moisés o plano dele realizar a construção do tabernáculo e como eles deveriam se comportar lá dentro, e Deus disse, faz do jeito que eu te mostrei, do jeito que está lá em cima, e assim sucessivamente. Pois bem, tende fé em Deus. Parágrafo 16. Foi dito nas Escrituras que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. E então, se nós tivermos uma fila de oração de fé nesta noite, eu penso que seria apropriado falar só um pouquinho sobre fé. Agora, muitas pessoas pensam, não sabem como manter a fé. Quando eu li isto hoje à tarde, eu pensei, eu poderia procurar uma definição ou definições para esta palavra manter, porque assim nós não passaremos por alto determinadas coisas que um homem de Deus, um profeta vindicado por Deus, nasceu com esse propósito de alertar a igreja, e podemos correr o risco de passar por alto o ensinamento que Deus nos trouxe, ou que Ele trouxe para nós da parte de Deus. O que é um mensageiro de Deus? De onde vem um anjo?
Um anjo celeste, quando ele se apresenta, ele tem que provar quem ele é, mostrar que ele veio. E eles dizem: eu fui enviado da parte de Deus. Eu vim da presença do Deus Todo-Poderoso para trazer uma mensagem para você. Agora, um mensageiro terrestre, se ele é um anjo terrestre, ele não pode vir de outra forma. Ele tem que ter estado na presença de Deus para ter uma mensagem de Deus a entregar para a igreja. Ele é um mensageiro. Agora você ouça a mensagem se quiser. Você presta atenção à mensagem se você quiser. Depois não reclame que não leu a notícia, que não sabia que tinha que ter tal documento, que não sabia que tinha que fazer desta forma, porque tudo já está explicado na mensagem, tudo já está explicado ali. E a missão do mensageiro é entregar. É como o cavaleiro antigo que tinha um recado para entregar e ele passava por cima ou passava pela porta do palácio e simplesmente jogava a mensagem ali. É como o carteiro. Ele não está preocupado se você vai ler ou não. A missão dele é entregar a correspondência em tua casa. É com você se abre, é com você se atrasa as contas e assim sucessivamente. Se Deus levantou um profeta para nos mostrar as verdades para este tempo, a revelação da verdade para este tempo, cabe a nós então gastarmos nosso tempo, gastarmos nossos recursos, gastarmos nossa saúde, gastarmos nossos neurônios, seja o que for que tivermos que aplicar, para entender que mensagem foi esta que este anjo trouxe da presença do Deus Todo-Poderoso. Quando você encontra ele dizendo: olha, muitas pessoas não sabem como manter a fé. Eu leio a mensagem para a igreja e eu não acho necessário, porque você vai ter ela em mãos para ler, eu não acho necessário ler os gaguejados do irmão Branham, porque quando estamos pregando gaguejamos aquilo, gaguejamos e procuramos a palavra mais correta, não é? Então eu procuro ler o pensamento dele corrido para que você entenda, porque ele está dizendo assim, ó. Agora, muitas pessoas pensam que então você percebe que tem reticência. Quem ouviu o áudio, se foi um bom tradutor, sabe a parada que teve naquele áudio ali, se pegou o sermão do inglês, né, principalmente o texto em inglês, e quem transliterou o áudio fez como está na fita. Entendo um pouco disso, porque nós fazemos esse trabalho aqui também. Muitos dos nossos cultos que pregamos são colocados em texto, não é? Alguns irmãos e irmãs trabalharam muito nisso, e muita gente tem sido beneficiado, vão ser ainda beneficiados com os textos que saíram daqui, de cultos como este, que alguém ouviu cada palavra e colocou em texto. Só que mesmo a pessoa que está ouvindo o áudio colocando em texto, ela não sabe às vezes onde colocar um ponto, onde colocar uma vírgula e aquela coisa toda. Porém, aqueles que fizeram isso no passado não tiveram o autor em vida para fazer isto. Mas hoje, se temos, então, uma vez que o texto é transliterado, eu pego aquilo, vou ler tudo, e como foi eu que preguei, eu sei onde tem uma parada no assunto para colocar um ponto. Então eu digo: pode deixar que as divisões eu mesmo coloco, porque algumas coisas eu vou consertar. E o que é que eu vou consertar? Vou tirar os gaguejados, porque não é necessário ficar quando tropeçamos nas palavras, e alguns assuntos ficam um pouco obtusos. Então isso se chama revisão. Nessa revisão procuro deixar mais claro, porque eu posso fazer isso porque eu sou o autor, vamos dizer assim, daquele texto, em outras palavras. Mas no caso de William Branham, ninguém se atreve a mudar uma letra, ninguém se atreve a mudar uma vírgula daquilo que ele disse, porque ninguém é doido o suficiente para isso. Ninguém é doido o suficiente para isso, não é? Então ele diz: muitas pessoas pensam que é uma reticência. Então ele mudou o pensamento que eu falava. Não sabem como manter a fé. Ponto. Aí eu pergunto: será que você sabe como manter a fé? Como é que elas não sabem manter a fé? A fé é um dom de Deus. Pronto. Fé é revelação. Significa que você pode receber fé, você pode receber revelação, e aquilo ser, melhor dizendo, desperdiçado, como um brinquedo que é quebrado. O Jonatas era bom nisso. Por mais que eu comprava carrinho para ele desmontava tudo.
Ele queria saber se tinha gente dentro, queria saber se tinha motorista e aquela coisa toda. E quando eu olhava, estava só os pedaços, rodinha para um lado, o eixo para outro, e aquela coisa toda. Acabou o brinquedo. Acabou o brinquedo. Gente, tem pessoas que é dessa forma, faz de algo tão precioso uma coisa tão banal. E outros querem tudo de uma vez, como se tivesse que ter aquilo naquela hora. É como o homem da galinha dos ovos de ouro. Todo dia um ovinho de ouro, todo dia um ovinho de ouro. E ele disse: eu vou enricar a qualquer hora dessa. Vou enricar a qualquer hora dessa. Mas perdeu a paciência e disse: quando é que eu vou ficar rico com um ovinho desse por dia? E sabe uma coisa? Isso é tudo ouro por dentro. Vocês conhecem essa história? É tudo ouro por dentro. A galinha toda é ouro. Eu vou matar essa galinha, já fico rico de uma vez. E quando ele matou a galinha, ela era tão normal como qualquer outra. Sempre é falado a galinha, fulano é a galinha dos ovos de ouro de ciclano. O que acontece? Poderíamos aplicar isso, essa historinha, né? Em vários pontos. Quando você tem uma pessoa, um funcionário, um trabalhador, um filho, que é, nessa força de expressão, a galinha dos ovos de ouro, então é melhor você tomar cuidado. Não o mate, não queira usufruir tudo. Eu sempre dou esta orientação para as pessoas. Quando você tem numa casa um filho que é mais obediente que o outro, uma filha que é mais achegada à família, que cuida, por que colocar todo o trabalho em cima dessa pessoa? Por que colocar todo o compromisso e toda a responsabilidade? Ela faz tudo. Faz isso, ou vai comprar aquilo, ou corre, ou limpa ali, faz você. Por que só esta pessoa? Por que os outros não? Por que os outros não? Porque os outros são mal educados, os outros são mal ouvidos, como dizia minha mãe. Menino mal ouvido, quer dizer, ele ouve mal, ele não dá atenção ao que ouve. Ele não presta atenção, ele não quer saber do que estamos falando. Então, como 2 ou 3 não faz, porque são filhos desobedientes, os pais colocam toda a carga, todo o peso em cima de um só. Então esse um dia não vai aguentar. Esse um dia não vai aguentar. O certo era haver uma correção para que os desobedientes obedeçam. E o que você tem que fazer? Do jeito que fazia o velho Jacó, que sabiamente viu que aqueles 11 filhos, aquelas 11 pessoas, não cumpria com suas obrigações, porque o conhecimento que ele tinha da vontade do Pai, está vendo agora onde está a fé? O conhecimento que eles tinham sobre a vontade do Pai, eles não cumpriam. Se o Pai dizia: vocês hoje levem as ovelhas para pastorear em tal vale, ali tem bastante comida, tem pasto, tem água, os lobos não andam por aqueles lados, não é proibido e tal. Eles iam, ficavam olhando as tendas e diziam: vamos nos afastar mais um pouco, vamos mais por trás daquela montanha, porque lá estamos fora das vistas do nosso Pai, fora das vistas dos comandados dele, dos outros servos. Ali podemos nos regozijar, podemos brincar, podemos dormir à vontade e até matar uma ovelha, fazer um churrasco, ninguém vai ver. E era assim que eles faziam. Era assim que eles faziam. Agora, tinha José que era obediente. E este filho obediente, que aplicava o conhecimento correto, da forma correta, ele recebeu do pai esta fé, a revelação do que o seu pai queria para ser agradado. Então, o seu pai, sabendo que ele era obediente e não desobediente como os demais, colocou José, então, para fiscalizar os demais, para olhar os demais. Ele era como responsável. Os outros ficavam com inveja. Que fiquem com inveja. Os outros que tenham inveja de você. Muitos irmãos estão nessa situação, como aqueles 11 filhos de Jacó. Não é por falta de saber, não é por falta de pregação, não é por falta de conhecer a verdade. Eles sabem, porque se juntam
na mesma mesa para comer. Eles recebem o mesmo ensinamento, porém eles têm uma índole diferente, que não se dobra, que não... eles encontram desculpas e justificativas. E o outro, que é obediente, sempre é desprezado, ri dele e aquela coisa toda. Porém, veja uma coisa: se você tem alguém que é obediente e que faz a tua vontade, que te agrada, não o sobrecarregue. Não o sobrecarregue. Vá aos outros, obrigue aos outros a fazerem também cada um a sua parte. Porque se você matar a galinha dos ovos de ouro, você vai ficar sem nada. É melhor você esperar um ovo a cada dia do que você não ter nada. Terminará você irritando aquele ou aquela que nunca fez nada para atingir você, para te desagradar. Ah, mas eu nem mando mais ele, porque eles não me ouvem. Que tipo de pai é você? Que tipo de esposo é você? Que tipo de ministro é você? E assim sucessivamente. Muita gente não sabe manter a fé. O que tendes, retenha-o até que eu venha. Se você recebeu da parte de Deus o conhecimento da sua palavra, não desperdice isso com outras coisas. Não fique a variar com variações de pensamento. Foque em algo. Não vá com outras coisas. Não vá atrás de outras novidades, sem ao menos ter entendido o que Deus está trazendo você para aprender. Que aula estamos dando hoje? É sobre física. Ah, professor, e que tal aquela pergunta sobre álgebra que eu não entendo? Não é o momento, não é agora, é sobre física. Qual é o assunto principal que você precisa aprender? A deidade é a maior de todas as revelações. Aí você quer aprender sobre o novo nome, sobre tenda, sobre o ministério após a ressurreição e sobre aquela coisa toda, se você nem sabe ainda quem é Jesus Cristo. Então, por que eu vou te responder coisas sem que você tenha acesso a outras? Quando falamos sobre o ministério do Filho do Homem, o que você entende sobre isto? O que você já entendeu sobre isto? Enquanto você está pensando sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens, para todo olho ver, então, como eu posso explicar isso para você se você não entendeu ainda que isto já aconteceu, que o Filho do Homem já veio e já se manifestou? Como? Se você não sabe que isso se cumpriria em um profeta, como eu posso te explicar coisas bíblicas? Está na Escritura. Ok, mas o que você entende sobre a Escritura? Muitos só conseguirão reter a fé se fizerem como Eunuco fez com Filipe. Eu não entendo. Eu estou lendo aqui, mas essa parte eu não sei se o profeta está falando dele mesmo ou se está falando de outro. Então, que fé ele recebeu? Que revelação ele recebeu? Que ele tinha que examinar as Escrituras. Ele tinha que examinar as Escrituras e admitir que não estava entendendo o que estava lendo. E quando chegou a oportunidade do aprendizado, ele ficou quieto para ouvir. Ele não foi dar a sua interpretação. Não, mas eu penso que é assim, eu penso que é dessa forma. Então, a melhor coisa é você falar menos e ouvir mais. Para isso você tem 2 ouvidos e uma boca só. Falar menos e ouvir mais. Os discípulos eram homens de poucas palavras. Eles sabiam reter a fé. Ele sabia guardar isto consigo, manter a fé. Ok, que William Branham estava em um culto de cura, levando as pessoas a realmente confiarem na promessa de Deus para receberem cura para seus corpos físicos. Mas ele aproveitava estes momentos para levar aqueles que já estavam num patamar a mais a entender sobre revelação, e não apenas sobre a cura para os seus corpos físicos, a ponto dele dizer para as pessoas: vocês dizem que têm fé, mas como é que vocês têm fé se vocês estão aí dependendo de oração? Você sabe reter a fé? Você sabe o que é fé? Jesus tinha falado aos seus discípulos e lhes disse: tenham fé em Deus. Mas antes que ele tivesse feito isto, ele realizou um milagre para mostrar a eles que Deus ainda operava.
O que adianta eu levar vocês, ou caminharmos para ter fé em Deus, se primeiro você não sabe que Deus mantém sua palavra, que Ele opera, que Ele trabalha, que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Para você ter fé, você tem que saber no que você está tendo fé. Ele disse a uma árvore um dia antes: nenhum homem coma mais de ti de agora em diante. E no dia seguinte, Pedro observou que a árvore tinha começado a secar desde as raízes. Ele estava mostrando ali o que aquilo significava. E Jesus, fazendo, não com voz alta, mas apenas com uma fé verdadeira, disse: nenhum homem comerá de ti. E a árvore começou a secar e a vida saiu da árvore. Gente, o que é uma vida sair da árvore? Ela começa a secar desde as raízes. Não foi das folhas para baixo. Quem passasse nos primeiros momentos, a gente ia ver aquela árvore bonita, como muitos estão bonitos com a árvore balançando ao vento, mas as raízes já estão apodrecendo. E quando falo de raízes, estamos falando do lugar onde você está firmado. Onde está firmada a tua fé? Onde está firmada a tua fé? Em que base? Em qual revelação? Em qual conhecimento? Se a base não for boa, meu amigo, já era. E quando isso começa a secar, desde as raízes, você sabe por que aquela árvore foi amaldiçoada? Você sabe que tem pessoas que teve o dom da fé, tem pessoas que teve o verdadeiro conhecimento, não 90%, teve o conhecimento correto para o seu dia e perderam isso. Você sabe por quê? Porque eles não deram fruto na estação própria que deveria ser dada, mesmo sabendo que era assim. Jesus foi procurar comida naquela árvore. Mas escuta, mas não é tempo. Não é tempo de eu ter fruto. Porém, se aquela árvore fosse frutificar em dezembro, na estação anterior, junho, julho, agosto, vamos dizer assim, ela já estava com os brotos apropriados. Vou falar bem simples assim, porque já estudamos essa parte, falamos as palavras corretas naquele tempo, mas apenas isso me veio agora, sobre a maldição da figueira. Na estação anterior, se aproximando da estação do fruto, ela já estava com seus brotos ali, mostrando que na estação própria aqueles frutos estariam lá maduros. E aqueles brotos já eram comestíveis. E muitos caminhantes no deserto, quando a comida não dava para chegar até o próximo oásis, até a próxima cidade, então eles passavam por aquelas árvores, pegavam aquilo e comiam. Aquilo os mantinha até chegar na próxima parada. Aquilo ainda não era o fruto apropriado, pronto, mas já era uma indicação de que na estação aquilo teria fruto. E Jesus, sabendo disso, foi até aquela árvore em busca desses brotos. Mas quando chegou lá, não tinha. E isso mostrava que aquela árvore não ia produzir. Ele apenas não lançou uma maldição de forma aleatória ou com raiva porque não tinha fruto. Ela era estéril. Mesmo se nutrindo da terra, mesmo recebendo os benefícios do orvalho, da chuva, dos raios solares e tudo mais, mas ela não ia produzir. Mesmo ouvindo a mensagem, mesmo ouvindo, fazendo tudo o que se diz para ser feito, mas tem uma estação futura, tem a estação do milênio futura. Mas se neste período não houver indícios que você vai dar fruto lá no milênio, então você já é cortado do carro. E Jesus disse: toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo.
são pessoas que não retêm, não conseguem reter. Nem o homem comerá de ti, e a árvore começou a secar a vida, e a vida saiu da árvore. A árvore trata também de família, a árvore trata de pessoas. Uma vez que você está nessa atmosfera e a palavra de Deus já não produz vida na pessoa, a vida começa a sair dali. Não restará mais vida. Se torna uma árvore seca, pronta para a queima. Se você lê isso no livro de Hebreus, lá diz que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados. Eles receberam a iluminação, eles provaram do dom divino, eles provaram inclusive do poder das virtudes do século futuro, que é o milênio. Mas no entanto eles recaíram, porque não souberam manter a fé. Foram reprovados. É impossível haver arrependimento para tais pessoas. Agora, antes que ele ensinasse aos seus discípulos o que ele fez, ele tinha que lhes mostrar quem ele era. Jesus tinha que mostrar quem ele era. E ele mostrou quem ele era através dos seus feitos, de suas obras. As obras mostravam o tipo de fé que estava nele. Ele não duvidou, ele apenas disse: não, ninguém mais comerá fruto de ti. No outro dia ela estava seca. E os discípulos se admiraram. Jesus disse: você sabe por que isso aconteceu? Por causa da fé. A fé que está em mim. Eu agi de acordo com a fé. Eu falei de acordo com a fé. Você sabe o que foi isso? Deus tinha mostrado para ele que aquela árvore não produziria. Por isso ele disse: não produza. Se aquilo não tivesse sido estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, jamais teria saído dos lábios do Filho de Deus aquelas palavras de maldição para a árvore. Ele tinha que conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, para fazer tal afirmação. Ele tinha que mostrar quem ele era. O Filho de Deus tendo Deus dentro de si. Não tem como você saber qual é a vontade de Deus, a menos que Deus esteja em você. Porque Ele não reparte sua glória com ninguém. Então, se você tem a glória de Deus em você, que é o doxa, o conhecimento de Deus, significa que você tem Deus dentro de si. Por isso Ele não reparte, porque é Ele mesmo que vem. Diz: eu estou aqui para te ungir com isto. É o próprio Deus ungindo a igreja. É o próprio Deus ungindo as pessoas. A unção trata disso. E esta é a maneira que Ele ainda faz. Como eu lhes disse anteriormente, quando surge uma ocasião em que Deus precisa ser chamado à cena, e a maneira como Deus agiu naquela ocasião, se a mesma ocasião surgir novamente, Deus terá que agir da mesma maneira que Ele fez na primeira vez. Senão, Ele fez errado quando agiu daquela primeira vez. Significa que Ele vai repetir aquilo do mesmo jeito. Oh, parece ser uma coisa tão difícil para as pessoas compreenderem o que é fé. Agora, muitas pessoas pensam que fé é como esfregar ou tocar em um tótem, uma imagem, um símbolo sagrado, ou certa emoção mental. Isso não é fé. Muitas vezes isto é excitação. Algumas vezes é esperança ou expectativa. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: oh, eu tenho fé, eu tenho toda fé. Mas então, ali estão elas na fila de oração. Veja, você poderia pensar, então aqueles que iam para serem curados, porque eles tinham fé. Não, lembrando disso, se eles tivessem fé, nem ali estariam. Falamos disso um pouquinho no culto anterior. Não sou digno que entre em minha casa. Agora, eu fico pasmo. É depois de aprendermos tantos anos,
mostramos o quanto estamos dependentes um do outro, dependentes de oração um do outro. E isto, você sabe, é bíblico, é normal. No seio do cristianismo, entre os crentes, pedimos oração, orarmos uns pelos outros e assim sucessivamente. Mas eu fico pasmo quando eu vejo as pessoas que nem sequer têm disposição para cultuar a Deus, nem sequer têm disposição para amanhecer o dia e cantar um louvor ao Deus Todo-Poderoso e depois pedir oração por uma enfermidade ou por uma situação. Mas que fé tem ela para receber? E você se pergunta: estarei perdendo meu tempo orando? Ou estarei indo contra a vontade de Deus? Porque como pode ser a vontade de Deus se Deus não colocou revelação desta pessoa para receber seus benefícios? Então, para você não ser chato, para você não ser mesquinho, para você não ser ruim, vamos dizer assim, né? Não ser uma pessoa que não ama, que não tem amor, aí você ora pela pessoa. Mas quando você fizer isto, ore pedindo para que a vontade de Deus se cumpra sobre aquela pessoa. Não ore para que Deus faça a vontade, faça o pedido, não importa qual pedido é. É trabalho? Abrir porta de emprego. Aleluia! Estou precisando e tal. Vamos orar para Deus abrir as portas de emprego. Para que eu vou orar para você receber trabalho? Para você ter trabalho, Deus te encher de trabalho. Porque uma vez que você tem esse trabalho, nem na igreja você vê mais, você nem lembra mais de Deus, está pagando suas contas. Parece que tem pessoas que têm que estar na pindaíba para ficar clamando, né? Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Porque quando melhora um pouquinho, esquece de tudo. Quanto mais recurso, mais se afasta de Deus. Quanto mais possibilidades se tem, mais se afasta de Deus. Pode ser que tenha jovem rico com bastante recurso e que seja obediente à lei e que guarde todos os mandamentos desde a sua juventude. Mas isso é tudo? Qual foi o fim dele? William Branham juntou a história do jovem rico com outro que estava no inferno, aquele da parábola do rico e Lázaro. William Branham mostrou aquelas duas coisas em uma só. O final daquele homem foi lá na frente, no inferno, em tormento. Mas onde estava a guarda dos mandamentos? Onde estava a vida regrada, a vida vivida, como dizem, que ninguém podia apontar o dedo, tão certinho que era? Porém, por ser uma pessoa rica, provida de bens materiais, ela tinha aquilo como um costume. Tanto é que fazia tudo aquilo, mas não sabia o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus disse o que deveria fazer, a pessoa se entristeceu. Deveria se alegrar, é isso, então joga tudo para lá, quero nem saber. Sabe o que acontece? Ele não tinha fé. Ele não tinha revelação. Porque o que Jesus estava, apesar de que ele estava atrás da vida eterna, no entanto, o que é vida eterna? Como se adquire vida eterna? O que é esta vida na eternidade? É uma coisa que você ouve falar, que prometem a você, que diz que vai acontecer, mas que certeza você tem? É aí que entra fé. Fé é a convicção, é substância, é certeza daquilo que não se vê, é o invisível que você não importa. Não importa se você nunca viu, não importa se você não tocou, não importa se alguém foi lá e voltou e disse é dessa forma. Você apenas lê nos livros. Quem estava lá, que é Jesus Cristo, diz a você como é. Mas o diabo faz tudo para que as pessoas achem que Jesus é apenas um ser mítico, mitológico, histórico, que nunca aconteceu e assim sucessivamente. Porém, a fé, que não é de todo, mas é apenas do Filho de Deus, diz a você, existe sim uma terra além do rio. E eu estou me preparando para ir para lá. Por isso eu deixo tudo para trás. Nada pode me amarrar aqui, porque eu sei que tem esta terra. Como você sabe? Ele me revelou. Amém. E eu mantenho esta fé, eu mantenho esta revelação. Então o jovem rico não tinha isso, porque se ele tivesse tido, ele não tinha se entristecido. Tudo o que ele buscava era, eu quero vida eterna. Porém,
levava aquilo, aquelas regras, as oblações e tal, toda a igreja, todos os cultos, de encontro em encontro, de avivamento em avivamento, e aquela coisa toda. Mas quando chegou o momento dele realmente fazer o que deveria ser feito para se livrar desse mundo, ele ficou triste e preferiu ficar com as coisas que ele já tinha adquirido. Muitos jovens ricos nesta mensagem vão ficar para trás porque eles não retêm a fé. Eles não conseguem largar toda a riqueza e conhecimento que eles adquiriram, que eram muito bons. Eles não estão com coragem para isto. E o que Jesus mostrou para eles, que é o que Jesus está mostrando para muitas pessoas ricas nesta mensagem, ricas em seus grandes ministérios, e assim sucessivamente, o que está sendo mostrado é algo incrível, é algo fora do comum. Como pode? Eu esperava isso para o futuro. Pois é, já aconteceu. Já passou essa parte. Não, mas eu vejo aquilo. Isso já aconteceu. Foi aquilo que Deus fez lá em tal lugar, assim, que está aqui nas Escrituras. Então eles ficam tristes, se entristecem, dizem, não, eu vou cuidar da minha vida, e é melhor, vou cuidar, vou continuar como eu estava até agora, eu estou mais seguro assim e tal. E vão terminar perdendo, porque eles não estão conseguindo reter a revelação. Por que a revelação não para? Este é um dos problemas, porque não se consegue reter a revelação, porque ela não para. A revelação é contínua. O que Deus está te revelando hoje, não pense que você tem tudo. E nós, há anos atrás, caímos naquela infantilidade, quando conhecíamos alguma coisa profunda na mensagem, irmãos chegavam e diziam assim, será que tem algo mais que vamos aprender ainda? Será que tem coisas mais profundas que ainda vamos aprender? Você não sabe quase nada, praticamente nada. Ensinamento profundo ainda está para frente. Tem ensinamentos que nem poderemos receber neste corpo. Vamos ter que estar em um corpo transformado, num período aí de 30 ou 40 dias, onde teremos um ensinamento dobrado, quadruplicado. Vai ser de uma forma tão intensa os feitos que acontecerá, que você não consegue obter isto hoje. Nem sequer fica registrado para quem quer que seja, como não ficou registrado, como não se tem registro do que Jesus falou para os discípulos depois de sua ressurreição. A Bíblia só diz que ele ficou com eles 40 dias e lhes falou coisas referentes ao reino de Deus, mas você não sabe o que ele falou. Então, se você não sabe o que ele falou, não adianta, será que foi isso, será que foi aquilo? Não adianta. Apenas entendemos que o que os discípulos ouviram naquele período tornou eles super-homens, vamos dizer assim. Não eram mais medrosos. Eles enfrentavam o sinédrio, eles enfrentavam a morte. Antes corriam com medo, se escondiam. Mas depois daquela experiência que eles tiveram, nada mais foi capaz de barrer, de segurar aquelas pessoas. E não adianta você ficar pensando o que foi que eles aprenderam. Como não adianta, como muitos estão fazendo, e não lhes adianta nada ficar interpretando o que acontecerá nesse período de 40 dias que ficaremos aqui após a ressurreição. Não cabe a nós ficarmos pensando nisto. Agora, cabe a nós reter a revelação hoje para estarmos lá. Amém. Isto é o que eu posso dizer para vocês quanto a isso. A revelação é contínua. E se você ficar apenas com o que te foi revelado ontem, você vai sofrer consequências, porque Deus continua abrindo a porta da misericórdia para nós, ou seja, estendendo para nós mais da sua graça, mais do seu conhecimento. Se você não ouvir, se você não entender o que Deus continua revelando, você vai ficar com a luz de uma era passada, um reflexo anterior, um reflexo da era anterior, e isso não vai valer de nada. A cada dia se fecha uma geração e se inicia outra. Cada dia círculos se fecham e outros se abrem. O batismo do Espírito Santo, para o tempo que você veio para a mensagem, não é o mesmo batismo do Espírito Santo para hoje. O entendimento é hoje. O entendimento é outro.
E Deus te batiza com o Espírito Santo com a revelação do dia. Isto é o fruto para o seu tempo. O batismo do Espírito Santo nos dias de Lutero era justificação pela fé. O batismo do Espírito Santo no tempo de Wesley era santificação pela fé. O batismo do Espírito Santo no tempo dos pentecostais era a ministração, a revelação dos dons, de que aquilo podia acontecer, porque os dias bíblicos não passaram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as pessoas foram movidas pelo poder de Deus para falar em língua, profetizar, interpretar, cura pelos enfermos, e assim sucessivamente, e tivemos uma enxurrada, uma varredura em toda a terra sobre os dons espirituais, no período da era pentecostal, que é a era Laodiceia. Mas isso passou também. Isso também passou. Isso também passou. Você percebe que o que aconteceu no livro de Atos, aquela igreja que estava em comunhão, que estava em harmonia, tendo tudo aquilo que eles tinham, anos à frente, você já percebe que tudo aquilo mudou de fase. Cada um tomou interpretação, cada um tomou um lado, cada um tomou um partido, Temos cartas aí de bispos que vieram depois dos apóstolos, Aniceto, eu não lembro o nome deles agora, mas eu posso lembrar depois, que está na história eclesiástica, a história de Eusébio de Cesareia e tudo. São Clemente, muitos deles escreveram cartas para os irmãos de Coríntios, para muitos daqueles irmãos, porque estavam desfiando-se daquilo que Paulo pregou, aquela coisa toda. Porém, naquele dia, naquele tempo, Deus estava ministrando para eles um outro conhecimento, levando os restantes que permaneceram com a verdade a ter um entendimento mais claro, melhor. Como naquele tempo Paulo falou sobre o mistério de Deus em Cristo. Cristo em vós a esperança da glória. Mas Paulo não explicou esse mistério como foi explicado nesse tempo para nós. Então, quando você veio para a mensagem, você teve um entendimento dessa mensagem. Era tudo que você podia ter. E quem morreu com aquele entendimento foi selado com o Espírito Santo para o seu dia. Mas se aquelas pessoas vivessem hoje, se eles não adentrassem, não abrissem o entendimento para o conhecimento de hoje, seria mais um a ficar no deserto e morrer para trás e não entrar na terra da promessa. Vamos concluir? Amém. Agora, antes que ele ensinasse aos seus discípulos o que ele fez, ele tinha que lhes mostrar quem ele era. E esta é a maneira que ele ainda faz. Como eu disse anteriormente. Parágrafo 9. Parece ser uma coisa tão difícil para as pessoas compreenderem. Eu estava repetindo de novo, né? As pessoas pensam que ter fé é esfregar em um totem, em um símbolo sagrado, ou certa emoção mental, e algumas vezes a esperança. Eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem: eu tenho fé. Mas então ali estão elas na fila de oração. Se tivessem aquele tipo de fé, não estariam numa fila de oração. É só uma fé emocional. Então nós temos casos, e você diz: meu Deus, isso pode acontecer? Seria tão bom se fosse assim, mas era assim para ser. Sabemos do caso daquela irmã que estava morrendo, estava desenganada pelos médicos e estava com câncer, em estado terminal. E é claro, uma pessoa numa situação dessa, o que mais lhe resta a não ser ler a Bíblia? Acabou a correria, acabou a conversa ao telefone, acabou o Facebook. Quero ver você em estado terminal. E os médicos dizem: não tem jeito, é melhor levar para casa, tem poucos dias de vida. Se você vai gastar seu tempo no celular, quero ver. Se você vai gastar seu tempo em redes sociais, se você vai gastar seu tempo na televisão, duvido. Não resta outra coisa a não ser ler as Escrituras, ler a Bíblia. Eu não entendo, eu não sei como Deus nos vê em situações dessas. Ok, você então diz que crê porque você está morrendo. Se estivesse vendendo saúde, nem na porta da igreja passava. Você viu que tem bêbado que só vem para a igreja quando está? Tem pessoas que só vêm para a igreja quando está bêbado?
Então, ok, quando isso acontecer, se ficar quietinho, deixe quietinho, mas se vê que o bêbado quer pregar, é melhor você tirar ele fora, converse com ele lá fora, e depois você vem. Agora não dá para você vir, você não vai entender nada mesmo, porque quando está bom não passa, sabe? Nem olha para a igreja. Quando está bom passa fazendo barulho, como esse outro passou agora há pouco. Aí acontece um acidente, está lá à beira da moto, vem a família, ora para o meu filho. Por que eu vou orar? Só porque eu sou uma pessoa boa e vou orar? Se a minha oração não for de um coração aberto, não vai adiantar nada. É melhor não ir orar por você, se eu não sinto de orar por você. Seria uma oração hipócrita. Uma oração hipócrita. Uma oração para ser ouvida por Deus tem que ser do íntimo. Tem que ser uma oração com revelação, a ponto de você pedir aquilo que Jesus pediria se estivesse em teu lugar. Não orar só por orar, mas as pessoas fazem desse jeito. Elas fazem de uma forma que você faz por fazer, que elas exigem, elas querem, elas pedem, mas não estão dispostas a fazer a sua parte. Não estão dispostas a cumprir com os requisitos. Eu já estou dizendo isto, e sempre falei isto, e ficarei bestificado se algum de vocês no futuro estiverem com cara feia, porque eu não fui para o aniversário do seu filho, da sua filha, eu disse daquilo, eu já disse tantas vezes, e depois teve irmão que ficou de mal comigo, porque eu não fui para a festinha disso, para a festinha daquilo, eu tenho que fazer, não que você não tenha. Eu gosto de ir, gosto de comer, de participar, mas eu não me sinto à vontade. Eu deixo vocês à vontade para festejarem com os vizinhos, com os amigos, com os parentes, fazer a festa de vocês. Não ficarem constrangidos porque o pregador está lá e olha aquela coisa toda. Não, fiquem à vontade, festejem, mas me deixem de fora. Eu me sinto melhor. Tem uma carninha? Manda para mim que eu como. E se eu for para um churrasco de vocês, na casa de vocês, eu como 2 pedaços, já começa a travar. Agora, se você colocar numa bolsinha, eu levo para casa. Aí no outro dia está gostoso, né? No outro dia está gostoso. Mas eu não entendo como é que as pessoas aprendem e voltam a fazer tudo de novo. Olha, eu disse em um culto passado, e talvez isso gerou mal entendido. Então eu vou repetir outra vez para ficar bem entendido, não apenas subentendido. Se você pode vir para a igreja, se você está com saúde, pode vir para a igreja e não vem. Quando você estiver numa situação precária, indo para o hospital, ou seja o que for, é melhor você não pedir oração. Porque quando você pedir oração, você vai me fazer pecar. Não me faça pecar. Porque eu vou pensar todas as vezes que eu estava aqui, que os irmãos estavam aqui e você não estava. E você não fez questão. Ah, mas moram longe. Não, os irmãos que moram longe vêm. Pessoas que moram mais longe, que têm menos condições, vêm. Então, se você fizer isso, você está me fazendo pecar. Que eu vou começar a pensar todas as vezes que você não veio, que você não deu nenhuma ideia. Às vezes você não ouviu a pregação, de cada mensagem que é distribuída e você nunca procurou ler e depois quer ter fé. Quer receber oração? Não faça isso comigo. Melhor você fazer a sua oração lá. Porque não tem pessoa melhor para orar por você do que você mesmo. Ah, mas minha oração Deus não ouve. Se Deus não escuta a tua oração, Ele vai ouvir a minha sobre você? Se Deus não ouve a tua oração, Ele já não está falando mais contigo. Se trata de comunicação entre você e o Pai. Se está rompido a tua comunicação entre você e Deus por algum motivo, é eu que vou fazer essa ligação? Não, só há um mediador, e esse é Jesus Cristo. Então é melhor você procurar o Filho de Deus e dizer: meu querido irmão, Senhor Jesus, reata o meio de comunicação entre mim e o Pai. Eu necessito chegar até o trono da graça a fim de alcançar misericórdia. Somente Jesus Cristo pode fazer isso. Somente Ele.
Não tem pessoas melhores. Não tem alguém melhor para orar para o seu filho do que você. Você diz, mas eu não estou em condição. Ninguém está, e eu principalmente, eu não estou em condição. Por que vou me colocar diante de vocês como mais santo, como aquele que Deus escutasse? Se vocês têm problema, eu tenho os mesmos problemas de vocês. Se vocês têm dificuldade, eu tenho as mesmas dificuldades de vocês. Então entenda que não há nenhum melhor entre nós. Não há um mais santo, não há mais um querido, não há mais um que Deus ouça. Não, senhores, todos nós estamos no mesmo aprendizado e todos nós temos que ter livre acesso ao trono do nosso Pai. Não utilize ninguém como muleta, não utilize ninguém como subterfúgio, não utilize ninguém como desculpa, não utilize ninguém como mediador, porque já foi colocado o único, e este é Jesus Cristo. Parece que as pessoas não sabem. Tem fé emocional. Agora observe. A fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Agora, se eu estivesse morrendo de fome e você viesse me socorrer e eu dissesse, se eu tivesse um pedaço de pão, isso salvaria a minha vida. E você dissesse, irmão Brana, eu vou conseguir um para você. Eu consegui um pão para você. E você me desse 25 centavos. Bem, 25 centavos são o poder de compra de um pão. Agora, eu ainda não teria o pão, mas teria o poder da compra do pão. Agora vocês, pessoas aqui que estão muito doentes, eu quero que vocês escutem atentamente. Bom, talvez você não esteja doente, não estava lá, mas imagine aquelas pessoas que estavam lá dependendo de obter fé para ser curado entre a vida e a morte. Tinha pessoas em estado bem complicado nessa reunião, viu? Que ele pregou sobre fé. Ele disse, eu quero que vocês escutem atentamente. Aqueles 25 centavos são sua fé. Sua fé é o poder de compra da sua cura. Agora, se eu dissesse 25 centavos, se eu tivesse 25 centavos, eu não poderia comer aqueles 25 centavos. Os 25 centavos não são o pão, mas é o poder que vai comprar o pão. Agora, quando você recebe fé, e a fé é o poder de compra de sua cura. Agora, isto, se você me der os 25 centavos, e talvez a mercearia esteja a 5 milhas de distância. 5 milhas, onde iria isso? Porque milha é diferente de quilômetros, né? Milha é diferente de quilômetro. Eu não sei a conversão disso agora, nem me pergunte. 6 quilômetros? 6 quilômetros e meio, porque ia praticamente daqui lá no trevo ou mais que isso. É longe, você morrendo de fome? E talvez a mercearia esteja a 5 milhas de distância. Você tem 25 centavos. Aqui está o poder de comprar o pão. Se eu conseguir chegar lá, eu compro. Mas nem todos conseguem reter a fé. Porque só pede ajuda quando já não vai poder mais caminhar até lá. A fé é um dom de Deus. Mas ele diz, buscar-me-eis e achar-me-eis. Se hoje ouvir sua voz, vai chegar um momento que você não ouve mais, aí você vai procurar Deus. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, mas ele já fechou a cortina, não fala mais com você. O médico dos médicos já tirou inclusive seu jaleco branco, guardou seus aparelhos e foi para outro lugar. Aí agora você vai querer ser atendido. Quando Deus já não te ouve mais, quando cortou a linha de comunicação, a mercearia está lá, e lá tem pão, e foi dado a você o dinheiro para comprar. Ainda assim eu poderia regozijar. Eu poderia me regozijar tanto com os 25 centavos na mão, quanto se eu estivesse com o pão em minha mão, porque eu possuo o poder de compra do pão. Então agora depende de tua estrutura, de tua força de vontade. Tenho o poder de compra e o pão está lá. Então eu vou me arrastar, porque se eu chegando lá eu como. Agora, se você desistir do caminho, já era. É o que muitos estão fazendo, é desistindo. Agora escute, amigo. Quando você recebe fé, se você realmente crer,
Você estará curado naquele momento. Amém? E agora? Mas eu estou com 25 centavos. Isso é o pão. Você sabia que os 25 centavos correspondem ao pão? A fome vai continuar, não vai? A fraqueza vai continuar. É nessa parte que as pessoas perdem sua fé e não a retêm. Sim. Quando você recebe fé, você é curado. Quando foi que Jesus te curou? Me diz. Foi quando ungiu com óleo? Foi quando orou por você? Não. Pelas suas feridas fomos sarados. Não podemos mais ser curados. Ele já nos curou. Deus, William Branham usa essa expressão aí, bombástica. Deus não pode mais te curar. Ele já te curou. Deus não pode mais te salvar. Ele já te salvou. Mas o que acontece que eu continuo doente? Você não está caminhando até lá para comprar, mas o poder está aí com você. Ele deu isto. Você estará curado naquele momento, ainda que você não seja capaz de se mover. Olha isto. Não tenho capacidade para me mover, mas está curado. Agora, não é uma coisa que você imagina, não é uma coisa que você manufatura, é uma coisa que você possui, que você tem. Por isso Jesus nunca disse assim: você está sentindo que está melhor? Você sentiu? Nunca disse isso. Ele sempre disse: se você crê. Se você crê. Você creu? Então seja feito conforme a tua fé. Mas a dor continua. Você está curado. Eu continuo com o mesmo problema. Mas se Deus te deu fé, você está curado. A cura não depende do que você sente. Você vai continuar se arrastando. E se você não for cuidadoso, não for persistente, você morre. Nessas quantos milhas? 5 milhas? 6 quilômetros e pouco, né? Já traduzindo para a nossa medida. Se você não tiver cuidado, se você não for persistente, se você não tiver resistência, força de vontade, você vai morrer. E vai morrer com o poder da compra na mão. Muitos estão perdendo a fé desse jeito. Está com ela, mas não usa. Não aprendeu a usar. Pensa que é uma emoção. É um estado. É algo. Eu tenho. O William Branham foi orar por uma jovenzinha que estava lá à beira da morte. Ia mesmo morrer. Você tem fé, filha? Sim, eu tenho, irmão Branham. Eu tenho fé. Por isso chamei você para orar. Você tem mesmo fé? Tenho. Ok. Tinha um negócio pendurado, uma arandela que chamam, né? Pendurado bem no meio do teto, lá pendurado lá. Numa corrente. Algo como um ventilador, mas era assim, aquela lâmpada que fica pendurada lá. Não sei. Você tem fé, filho? Tenho. Então faça mover aquilo ali. Use sua fé. Mostre que você tem fé e faça aquilo mover. Não, irmão Branham, isso não. Como não? Não foi dito, fala esta montanha. Ele não falou para a figueira, para a árvore. Não, irmão Branham, isso é espiritismo. Isso não, filho, eu estou falando de fé. Se você tem fé, então mova aquela corrente. Não posso. Não é assim, você tem poder. Então ele mostrou para ela. Aquilo moveu para um lado, disse agora pare, mova para o outro, moveu para o outro. Disse, isto é fé. A fé é real. Ele teve que trabalhar com ela, ele teve que conversar com ela até que ela pudesse adquirir fé. Ou ela ia permanecer ali naquela cama do mesmo jeito. Vê? A mulher estava lendo, eu comecei a falar sobre isso e passei adiante. Ela estava no estado terminal lendo a Bíblia. Lembra agora do que eu disse? Tem pessoas que têm que estar em estado terminal para poder ler. Que enquanto não está ocupando-se com outras coisas. Lendo a Bíblia, está lendo. Ia morrer a qualquer momento, os médicos deram poucos dias de vida. Quando estava lendo a carta de Pedro, diz assim que ele levou sobre si nossas dores. Pedro estava se referindo à profecia do Antigo Testamento, lá do Salmo. E pelas suas pisaduras fomos curados. Quando ela leu aquilo, ela disse, escuta, aqui está dizendo que eu fui curada.
Aqui está dizendo que Ele me curou. Aqui está dizendo que eu fui curada, então não tem para que continuar doente. Ela deixou a Bíblia de lado, arrumou os pés, só os cambitos, né, para lá e para cá, se ajeitou na cama, foi se levantando devagarzinho e foi para a cozinha fazer comida. E disse: eu não tenho para que estar doente, porque Ele me curou. O que é que aconteceu? Ela recebeu fé e a utilizou. Por isso, meu Brando diz: você quer fé de rápido, quer fé para ser arrebatado? Se hoje você não tem fé nem para curar uma dor de cabeça, uma dor de dente, a fé é algo real. Eu poderia te mostrar meus 25 centavos, é o poder de compra do pão. E quando você tem fé, você prova pela maneira que você age. Teu agir, tua atitude mostra se você tem fé. Agora eu posso ter que percorrer um longo caminho até eu pegar o pão, mas eu posso me regozijar por todo o caminho, e ficando mais faminto e mais fraco o tempo todo, mas ainda assim regozijando o tempo todo por ter o poder da compra do pão. Aqui está um jovem sentado numa cadeira de rodas. Só Deus conhece um homem tanto quanto eu saiba. Seus amigos o conhecem, sua gente o conhece. Aqui está outro homem sentado numa cadeira de rodas, uma senhora deitada numa maca, um homem aqui como leita, segurando-se, apoiando-se. Se estas pessoas pudessem tão somente receber fé, se eles não pudessem sequer se mover um pouco melhor do que podia quando entraram aqui, não poderia haver nem 10 mil médicos dizendo que eles não iriam ficar bem. Vê? É algo que você tem, que você possui. Se você não entendeu, ele mostrou casos que estavam acontecendo ali e disse: se essas pessoas receberem fé, não importa 10 mil médicos dizendo vocês não têm jeito, que eles dirão: sim, nós temos jeito sim, porque Deus é curador. É algo que você tem. Vê? E agora, geralmente a experiência acompanha a fé. E esta é a reação, porque normalmente é necessário uma pessoa que esteja familiarizada com Cristo, com o perdão dos seus pecados, para saber que Ele te perdoou. Você tem uma experiência quando você é nascido de novo, que Cristo te perdoou e você sabe disso. Portanto, com essa experiência, é fácil então para você crer em Deus por qualquer coisa que Ele prometeu. Observe, não é sempre o homem treinado. Aqui vamos tomar alguns exemplos. Então ele entra falando sobre Israel, e talvez falaremos disso em outro culto. Eu creio que está bom para hoje até aqui. Amém? Amém. Pois bem, fé é um dom de Deus. Então é necessário que todos aqueles que eu busco creia que Ele existe, que é galardoador, né? Que é galardoador. Ele não nos deu a fé, a revelação, para apenas falarmos sobre elas, ou pensarmos sobre elas, ou acharmos que temos. É para ser usada, para ser utilizada. O que tem que fazer? Fale. Faça o que Deus diz para você fazer. O problema é que às vezes estamos fazendo nossa própria vontade e queremos depois estar sobre a vontade de Deus. Quando eu falei sobre a oração, sobre você não se tornar dependente dos outros, eu esqueci de citar para vocês a experiência de Billy Paul. Ele estava para morrer no hospital e chamou o papai. Mandaram chamar o irmão Brano: vem orar por Billy porque ele está morrendo. O irmão Brano chegou lá, ficou ao lado da cama e disse: você sabe por que você está assim, não sabe? Pela sua desobediência? É, papai, ore por mim. Não, eu não vou orar. Foi você que se afastou de Deus. Ore você. Ore por você. É o pecador que tem que orar. É o pecador que deve pedir perdão dos seus pecados. É a pessoa que deve consertar seus feitos. Não eu consertar por você, não você consertar por mim. É algo individual entre você e Deus. O que podemos fazer é ser uma ajuda. Do jeito que o William Branham foi para seu filho. Ele foi até lá, mas disse: não, você ora. É você que ora. Foi você que se afastou. É você que está em problema. Então, quando o filho começou a orar, quando ele começou a orar, então o papai acompanhou ele em oração. Viu? Você está orando? Se eu estiver orando, então você me acompanha em oração. Você está cantando? Então vamos acompanhar você em louvar.
Mas você pede oração e eu oro por você e você fica fazendo outras coisas, pensando em outras coisas? Não, senhores, isso não vai funcionar. Todos nós temos que estar em acordo, em harmonia, esperando então que o poder do alto possa vir. Eles estavam unânimes em oração quando o Espírito Santo veio e os ungiu. Amém? Amém. Irmão Alexandre, venha fazer esta oração final, por favor. E assim estamos despedidos até o próximo culto. Hoje é o dia 3, não é isso? Próximo culto 4, próximo domingo, se o Senhor nos permitir, teremos nosso culto de comunhão. Deus abençoe. O segundo domingo do mês, não é? Deus os guarde. Salve os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos unir nessa fé, como já foi pregado pelo pastor. Assim também, eu queria completar um pouco. Assim como Pedro estava preso e a igreja na unidade da fé, uniu a sua fé, clamou nessa unidade, o Senhor assim respondeu. Amém? Amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos aqui nesta noite, Senhor, na real dependência da sua bondade e da sua misericórdia. Amém. Reconhecendo o ensinamento desta noite que nos instruiu a respeito de fé. Sabemos que a fé, Senhor, provém do Senhor como um dom, uma substância, Senhor amado, Pai, uma revelação da Tua Palavra. E quando a Sua Palavra se abre para nós e nós compreendemos, Senhor, a Tua Palavra e agimos corretamente conforme está escrito, aquilo se estabelece, Senhor. Ó Pai amado, ó Pai santo, reconhecemos que a Sua obra foi consumada no Calvário, que o Senhor, ó Pai amado, ó Pai, realizou, ó Pai amado, ó Pai santo, levando sobre si todas as nossas enfermidades. E assim cremos, ó Pai. Assim cremos na Tua Palavra, porque estamos aqui, Senhor amado, ó Pai, não para brincarmos. Estamos aqui, ó Pai amado, ó Pai eterno, para crermos naquilo que o Senhor tem, ó Pai amado, nos concedido, ó Pai amado. E assim, ó Pai amado, oramos nessa unidade de fé. Que Teu Espírito, ó Pai amado, ó Pai glorioso, por meio dessa mensagem, Senhor, possa assim criar em nossos corações essa convicção, Senhor. Criarmos, ó Pai amado, em nossos corações essa convicção da Tua Palavra, Senhor. Ó Pai, Te agradeço por esse momento, por esse ensinamento que veio do alto, ao qual Tu usou o Teu servo, Senhor amado, ó Pai Santo, para nos instruir mais um dia a respeito, Senhor, de não sermos dependentes, ó Pai amado, uns dos outros, naquilo que diz respeito à revelação da Sua Palavra, mas que viemos agir, ó Pai, com convicção, agirmos, ó Pai amado, ó Pai Santo, com coragem, porque os apóstolos foram corajosos, ó Pai, naquilo que o Senhor havia dado, porque o apóstolo Pedro, sim, ele disse àquele coxo: aquilo que tenho eu te dou. Ele sabia o que tinha, Senhor. Ele sabia a revelação que veio sobre ele, ó Pai. Que possamos saber, ó Pai, o que temos, ó Pai, esses 25 centavos que o Senhor tem nos dado, ó Pai amado, ó Pai santo. Que venhamos compreender o valor dele, ó Pai, que já nos foi dado, ó Pai, na cruz do Calvário. E que venhamos somente agir com essa convicção de fé. Agirmos, ó Pai, nessa unidade, ó Pai amado, ó Pai glorioso. E honrarmos a Tua Palavra, Senhor amado, ó Pai glorioso e santo. Nos ajude, Senhor, e que se estabeleça sobre cada um aqui a Tua vontade, Senhor, e o Teu querer, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. E assim, amados irmãos, estamos encerrando por hoje a nossa transmissão pela internet, agradecendo a presença e as orações de cada um de vocês. A todos, amados irmãos, nosso abraço fraternal, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. na sua colheita. E assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a escritura que
Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Maravilhosos ajudantes, obreiros da colheita. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. Somos obreiros da grande colheita, preparados para este labor, braço a braço com o anjo do Senhor. Maravilhosos ajudantes, pois a seara é muito grande, por isso estamos aqui, Senhor. E neste tempo Ele envia obreiros para sua colheita. E assim estamos aqui para realizar esta obra e cumprir a escritura que diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros.